Olá a todos. Hoje a gente vai ver um pouco sobre gráficos, né? A plataforma que eu uso é o Python, mas vocês facilmente pode fazer no Excel os gráficos que a gente vai ver aqui. Então, aqui são algumas linhas de comando que precisa dar inicialmente para carregar os pacotes. Esse daqui é o banco de dados que eu vou utilizar para apresentar alguns gráficos e alguns tipos de variáveis, né? Então, se a gente olhar aqui, eu quero que vocês lembrem um pouco dos tipos de dados que a gente tinha, né? Tinha nominal, ordinal, intervalar e razão. Que tipo de dados significa cada uma dessas informações? Então, por exemplo, se a gente pensar no nominal, né? A gente pode pensar aqui em homem e mulher, né? Já que eles representam apenas um nome, não tem uma ordem, né? Não é ordinal em relação uma à outra. Mas aqui, por exemplo, primeira, segunda e terceira, já existe essa relação, né, de um ser maior que o outro, um dado categórico ser maior que o outro. Com relação a, a nível intervalar, por exemplo, ou de razão, né? O intervalar a gente lembra de uma métrica, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, na idade. O, o de razão significa não ter a propriedade, né? Ou zero, né? Que é o que diferencia os dois. Enquanto o da razão, a gente tem que pensar como se fosse uma métrica, né? Que é dentro de uma escala, por exemplo, de anos aqui. A gente tem um valor que ou você tem aquela propriedade ou não, né? Lembrando que a principal diferença do zero da razão é que significa não existência daquela propriedade. Então, né, só relembrando um pouco dos tipos dos nossos dados, aqui a gente pode ver todos eles aqui, nesse banco de dados. Aqui ele apresenta os cinco primeiras linhas desse banco de dados aqui. Então aqui eu peço para ele descrever, né? Vejam que ele vai me descrever apenas os dados numéricos, né? Então aqui ele me traz algumas informações, né? Eu posso ver que aqui, por exemplo, tem algumas informações que faltam, que não estão preenchidas. Então pode ser algum erro no banco de dados ou coisas desse tipo, né? Já que a princípio a contagem deveria ser a mesma para todas as categorias aqui. Então tá bom. Né? O primeiro tipo de gráfico que a gente pode pensar é um gráfico de barras. Esse tipo de gráfico de barras aqui, ele é mais parecido com um histograma. Por que que eu falo isso, né? Porque ele vai tratar da frequência que esse dado categórico aparece no meu banco de dados. Então, que frequência que a primeira classe aparece, com que frequência a segunda classe aparece, com que frequência a terceira classe aparece. Então, ele vai vir aqui no meu banco de dados, né, aqui class, e vai contar quantas vezes cada um desses dados aqui aparece. Nesse sentido, ele é parecido com um histograma. Então, esse daqui é o nosso histograma, né, de idade. Então, veja que esse histograma ele trabalha com intervalo que parece de 10 anos. Né? Então, quantas vezes aparece alguém com um intervalo de 0 a 10 anos? Quantas vezes aparece alguém com um intervalo de 0 a 20? O programa realizado aqui dá para fazer a modificação dessa escala, né? Para a construção desse histograma. Então, aqui, por exemplo, eu acho que não é de 10 porque a gente vê outros aqui que são não bate direito aqui, então não deve ser 10. Aí ele faz a conta aqui de forma que consiga distribuir da melhor forma possível as informações dentro do meu histograma. Mas se for relevante fazer alguma modificação, isso pode ser feito aqui também. Então
esse daqui é outro tipo de dado, histograma. Então, o que que ele faz, né? A gente está pensando aqui na idade. Então, ele vai separar uma faixa de idade ali, por exemplo, de 0 a 10 anos, e vai contar quantas pessoas estão dentro daquela faixa, de 0 a 10 anos. Então, aquela ali vai ser a minha primeira barrinha desse histograma. Aqui, de 10 a 20, ele vai contar, de 20 a 30 ele vai contar, de 30 a 40. Então, nesse intervalo aqui de idade, a gente tem basicamente 125 pessoas. Esses intervalos aqui podem ser mudados, né, aqui no código, mas isso é irrelevante. Isso daqui é um histograma, né? Esses dados aqui são dados numéricos. Essa amplitude aqui da categoria, ela não faz sentido aqui, porque aqui cada categoria representa, não tem como você ser primeira classe e meia. Você é primeira classe ou você é segunda classe. Então aqui, para a gente fazer esse gráfico de barras aqui, tanto na horizontal como na vertical, a gente precisa de um outro tipo de dado, que lá ia ficar muito confuso a informação, né? Por quê? Porque para fazer esse tipo de gráfico aqui, eu preciso ter um número determinado, né? Por exemplo, esse E aqui, ele equivale a 42. 42. Então, se eu for pensar num banco de dados, eu preciso num banco de dados parecido com esse daqui, onde cada categoria vai ter um número determinado. Então, se eu tiver muitas categorias, como por exemplo, se eu escolher cidade, cada indivíduo ali ia representar uma barra daquela. Então, eu ia ter 8.000 e poucas barras daquela, né? Isso ia ficar inviável. Então, esse bar plot ele serve para isso, né? Para eu fazer uma comparação visual de qual desses valores aqui é maior. Então, eu consigo comparar visualmente isso. Para isso, eu vou ter a categoria, ela vai ser representada por um valor numérico, por exemplo, o número de vendas do Gol é 160 mil, e eu consigo tabular ela. Né? Então, vou ter ela dessa forma. Assim e assim. É dessa forma que eu tive que criar outro conjunto de dados, né? Para conseguir fazer. Ou eu poderia ter escolhido aqui os 5 primeiros dados aqui e ter feito também. Mas enfim, preferi fazer dessa forma. Então aqui, só para vocês verem como seria um banco de dados ou uma planilha de dados sobre isso daqui, ela seria assim. Muito semelhante com essa que a gente consegue ver aqui, ó. Então aqui de novo, aqui eu estou usando outro código para fazer a mesma coisa. Aí sai um pouquinho diferente, né? E aqui a gente tem um gráfico de pizza que também pede esse tipo de dado aqui. Então, o que ele vai fazer aqui, ele vai dividir ele em setores depois. Então, cada gráfico vai representar uma porcentagem do total aqui, da soma total. Isso vai ser distribuído na área desse círculo. E aqui também tem que se tomar muito cuidado, porque tem algumas... quando você tem uma diferença muito grande entre os valores aqui, você pode acabar perdendo um pouco da proporcionalidade, né, entre eles. Por exemplo, se o C fosse muito pequeno, que você vai perder a relação de proporção. Então, ele não é muito adequado quando tem uma variabilidade muito grande ou valores muito discrepantes uns dos outros. Daí, a princípio, essa daqui é um pouco mais adequada. Então, acho que sobre gráficos é isso, né? A gente viu como que deve ser o banco de dados para eu conseguir fazer cada um desses tipos de gráfico, tanto para o gráfico de pizza como para o gráfico de barras, eu tenho que ter esse tipo de estrutura de dados aqui. Esse daqui. Onde cada categoria ali, o nome que eu queira, ele vai representar um valor numérico. Já o histograma,
eu já posso pensar em uma escala maior, né? Como a gente já conversou aqui, eu consigo colocar dentro dessa frequência aqui uma amplitude de indivíduos. Então, aqui de 10 a 20 anos, quantas pessoas estão aqui? Né? E esse gráfico de contagem aqui ele serve para dados categóricos, né? Que não faria sentido construir uma escala de distribuição como é construído aqui embaixo. Então, acho que sobre gráfico é isso. Né? Se vocês quiserem aprender a mexer nisso daqui, tem bastante coisas online, vocês pesquisarem como fazer. E aqui eu fui passando devagarzinho, vocês podem parar o vídeo e ter o código que vocês podem tentar fazendo, né? Esse código aqui, se vocês forem brincar, tem que ser escrito primeiro, né? Que ele vai carregar os pacotes. Esse daqui vai ter esse banco de dados, que é o Titanic, né? E daí vocês podem brincar com os gráficos, que vocês podem tentar fazer com eles, né? Vocês podem se divertir com isso daí para ver como funciona. Então, acho que hoje era só um pouquinho sobre a apresentação de dados, a gente rediscutir um pouco da natureza dos dados que a gente pode ter, né? Se eles são nominais, se eles são ordinais, se eles são intervalados ou se eles são de nível de razão. Né? Só, é meio conceitual a diferença dos dois, né? Só lembrando que o nível de razão, o zero, significa não possuir determinada propriedade, que é aquela que você está mensurando naquela escala. Então, por exemplo, 0 graus Celsius não seria um dado a nível de razão, ele seria intervalar, né? Já que 0 graus Celsius não significa não ter a propriedade de temperatura. Então, até mais.